Não vou me delongar aqui, vai ser rápido a mensagem que o Senhor colocou no meu coração, só para que a gente possa testificar nessa noite em nome de Jesus. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 6, a Bíblia diz assim: o Senhor disse: eis que o povo é um e todo tem a mesma língua. Isso é apenas o começo, agora não haverá restrição para tudo aquilo que eles vão fazer. Então nós sabemos que desde que Deus é Deus e desde que o homem foi criado, Satanás, que é o nosso adversário, sempre lutou para contestar ou trabalhar, tentando destruir o que Deus falou. Então nós temos um entendimento de que a Bíblia é um livro, que existem o que nós chamamos de períodos ou dispensações. Mas em todas essas dispensações, independente de qual foi, se foi da inocência, consciência, governo humano, patriarca, lei, graça e será no milênio, a grande verdade é que o Senhor sempre vai encontrar alguém para tentar resistir o que Deus falou, para que aquilo que Deus falou não se torne uma verdade. Então quando nós chegamos lá em Gênesis capítulo 11, fala da Torre de Babel, que todo mundo conhece, que foi quando Nimrod tentou construir uma torre para chegar no céu sozinho e unir as pessoas. Mas a ideia de Deus em Gênesis era para que eles multiplicassem, crescessem e enchessem a terra. Então não era uma ideia de ficar fragmentado em um lugar só, mas era uma ideia de que, diante da revelação da palavra, eles pudessem cumprir o propósito. Presta atenção, porque aparentemente parece que a ideia de Nimrod seria uma ideia boa, porque ele estava na verdade unindo as pessoas. Mas não era a união que Deus queria, não era que todo mundo ficasse localizado em um lugar só. Era que eles crescessem, multiplicassem e enchessem a terra. Não quer dizer que eles, mesmo que se vagassem na terra, eles estariam desunidos, porque a união que faz a força, segundo as Escrituras, não é simplesmente a gente fazer a mesma coisa, é a gente ter o mesmo propósito. Mesmo que talvez eu aqui, ou você na sua casa, ou lá na célula de criança, ou numa célula de adulto, ou talvez num culto, ou numa reunião, o que importa não é a gente estar só junto num lugar só. Porque tem muitas vezes que pessoas estão na mesma casa, mas não vivem em união. A ideia é que nós entendêssemos o propósito e no propósito se cumprisse. E quando Nimrod tentou construir a Torre de Babel, a intenção dele na verdade era chegar no céu sozinho. E a intenção dele na verdade era que Deus não fizesse o que ele queria fazer. Porque foi a palavra que Deus liberou sobre Adão, foi a palavra que Deus liberou sobre Noé, depois que ele saiu da arca, dizendo: Deus abençoou Noé, disse: multiplicar, fecundar e encher a terra. Só que Nimrod estava construindo uma cidade, que o seu nome seria glorificado, estava construindo um império, aonde seu nome foi ovacionado, e aonde eles, pela sua própria força, pudessem fazer as coisas sem a dependência de Deus. E aí Deus então nos mostra nesse texto, que o texto diz que quando Deus desce, o Senhor fala: disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm a mesma língua. Isso é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo aquilo que ele tentar fazer. Porque Deus sabe o poder da unidade. Deus sabe do poder quando nós estamos unidos num só propósito, realizando uma só obra. E aqui, irmão, eu preciso dizer para você que, assim como aconteceu naquela época, sempre Satanás vai tentar lutar para que a palavra que Deus liberou sobre você não se cumpra. Nós estamos falando da unção da multiplicação. E eu creio que Deus tem multiplicação para você. Você crê? Diga amém, irmão. Só que não fique pensando que Satanás não vai te resistir para que essa multiplicação não aconteça no seu lar, na sua casa, na sua vida. Por quê? Porque desde que nós entendemos na palavra, sempre se levantou alguém para resistir o que Deus queria fazer. Só que o texto diz que quando Deus desce na terra para ver o que tinha acontecido, ele fala assim: o coração do povo é um, a língua é a mesma, e não haverá nenhuma restrição para tudo aquilo que eles vão fazer. E se Deus não intervém naquele momento, colocando a confusão de língua que era Babel, com certeza o plano errado de Nimrod daria certo, porque Deus estava tentando nos ensinar que a unidade é algo tão poderoso, que até aquilo que quando é feito do lado errado, funciona. Então eu queria dizer para você que nós temos aqui na verdade inimigos para o cumprimento do propósito. E o primeiro dele, você precisa entender, que é a falta de clareza do propósito de Deus. Quando a Bíblia fala que nós temos que ter o mesmo coração, o mesmo propósito, é porque todos nós somos igreja, não estamos aqui apenas para juntar pedras, para juntar pessoas. Nossa intenção é que cada cristão, cada crente, cada filho de Deus entenda que é um ministro, que cada casa é uma extensão da igreja, e que nós vamos ganhar nossa geração
pelas células que vão se multiplicar. Então não é só apenas a nossa visão, é o nosso coração. Talvez você está em célula há tanto tempo, está envolvido há tanto tempo, e você talvez perdeu o senso do poder que é você estar lá numa semana liberando uma palavra. Eu sempre digo que eu nunca fui numa reunião, independente qual foi, e eu voltei para casa do mesmo jeito, porque há poder quando 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, e aonde a sua palavra é liberada com graça. Então muitas vezes nós pensamos que está difícil, mas não é fácil. Mas a verdade de Deus é o seguinte: Satanás sempre vai resistir àquilo que Deus quer fazer em nome de Jesus. Satanás sempre vai lutar para resistir àquilo que Deus quer fazer em nome de Jesus. Só que você tem uma palavra. Qual palavra? Que quando Deus viu que o intento maligno seria colocado em prática, Ele desceu, Ele trabalhou. Eu quero declarar sobre a sua vida: o Senhor vai intervir, e aquilo que Ele tem para fazer, vai fazer em nome de Jesus. Os irmãos de São João ficam perguntando para mim: pastor, você vai deixar nós? Eu falei: nunca sonhei com isso. Nunca imaginei ter vindo para cá, nunca. O Senhor foi falando, gerando em nosso coração, testificando no coração dos nossos pastores, e Deus nos alinhou todas as coisas para que a gente estivesse aqui. E eu quero falar para você: nós não estamos aqui de passagem, Deus tem um propósito aqui nessa cidade. Então nessa noite, em nome de Jesus, entenda essa verdade. Qual? Que há poder na unidade, mas para ter unidade tem que ter unidade de propósito. Se você não tiver clareza que aquilo que você está envolvido, aquilo que você está fazendo, aquilo que Deus colocou no seu coração é algo importante, que a tua oração é importante, que o teu clamor é importante, que o teu jejum é importante. Se você não entender na verdade, irmãos, que está envolvido numa célula, edificando uma célula, ajudando pessoas para vir para a célula, convidando pessoas para vir no culto é importante, então a gente vai perder o nosso propósito. Porque qualquer coisa serve, é insignificante. Mas quando a gente tem clareza de propósito, você entende que é aquilo que Deus colocou no seu coração e aquilo que vai acontecer em nome de Jesus. A segunda coisa que nós precisamos entender é que para ter unidade, o cumprimento do propósito, a gente tem que ter unidade de propósito, mas tem que ter unidade também de palavra. Todo mundo tem que falar a mesma coisa. Pastor, o senhor está querendo que a gente seja robô? Não, eu só estou querendo que você seja bíblico. Só que seja bíblico. Por muitas vezes as pessoas nos questionam no passado, quando a gente começou com células: qual que é o modelo que a igreja tem? Qual que é o modelo? É o MDA, é o MG12, é o M12? Qual que é o modelo? Porque todo modelo que foi criado pelo homem se passou pelo meio do caminho. Mas pastor, então por que vocês têm célula? Mas qual que é o modelo da nossa célula? Está escrito em Atos 2, que diz que eles estavam todo dia no templo, e de casa em casa, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Então nós não temos uma célula como uma nomenclatura, como um objetivo, apenas como um propósito para cumprir algo, para entender, levar as pessoas a entender algo. Não. A célula, a melhor parte do corpo humano, que foi criada e desenvolvida para crescer, multiplicar, morrer e dar fruto. Porque uma célula, quando ela multiplica, é que ela não vive mais, mas ela multiplica. Então quando voltar lá na casa do Fernando, e nós estamos ministrando a palavra lá, vida está sendo manifestado lá, líderes em treinamento estão sendo levantados. Só que a gente tem que ter clareza do propósito e clareza na linguagem. Então Deus falou que na verdade Ele disse: multiplicai, fecundai e enchei a terra. Mas Nimrod disse: nós vamos ficar aqui, nós vamos construir algo para nós. E aí eu quero dizer para você que quando nós entendemos a verdadeira unidade, você vai entender que unidade tem um preço. Por que tem um preço, pastor? Porque eu vou ser sincero com você, quem é casado sabe o que eu estou te falando. Viver casado é fácil? É uma benção, né? Você viver do lado da sua esposa, vai falar assim: é maravilhoso, pastor. É fácil viver casado? Não. Mas para viver unidade no casamento precisa de um preço. Qual o preço, pastor? Vou te explicar uma coisa bem simples sem entender. Quando a gente vai no mercado e compra batata, são só um juntamento de batata. Mas quando você coloca a batata na panela, coloca no fogo, ela esquenta, amolece. Aí você consegue tirar a casca, e depois da casca você consegue amassar e fazer uma maionese, um purê, depende do que você quiser fazer. Pastor, você está falando de comida uma hora dessa, está amarrado. Mas eu não estou falando de comida. Às vezes, para a gente ter unidade, a gente é colocado no fogo. Qual o relacionamento, independente de qual teve aqui, que não passou pelo fogo? Relacionamento no casamento já passou pelo fogo muitas vezes. Relacionamento na célula já passou pelo fogo. O irmão que não vai com a cara, o outro que não vai não sei o que. O fogo vem. E quando o fogo vem, irmão, é o teste para ver se nós vamos ou nos quebrantar para amolecer,
para arrancar a casca, ou na verdade nós vamos ficar cada vez mais endurecidos. Olha para mim, irmão, escuta o que eu vou te falar nessa noite. Um ajuntamento de batata não quer dizer que essa batata está em unidade. É apenas um ajuntamento de batata. Mas quando essa batata passa pelo fogo, ela amolece. A Bíblia fala em Tiago capítulo 1 que Deus prova a gente como no fogo. E às vezes todos nós aqui em relacionamentos nós passamos já muitas vezes por fogo. E aqui eu queria louvar a Deus por muitos irmãos que estão aqui, que passaram por fogos intensos comigo nesses anos todos e que estão aqui até hoje. Só quero dizer para você, nós estamos juntos, misturados. E que o Senhor tem para fazer vai ser algo poderoso. A segunda coisa diz que tem que arrancar a casca. E arrancar a casca às vezes é arrancar aquilo que nos protege. Eu nunca esqueço, na verdade, de que você quer conhecer alguém, anda com ele um pouquinho. Anda com a pessoa um pouquinho, você vai conhecer. Eu gosto dessas viagens quando a gente vai para conferência, algum lugar, que sempre a pessoa mostra o que está no coração dela, porque a Bíblia fala que a boca fala, o coração está o quê? Cheio. Então em algum momento ele vai falar alguma coisa. Em algum momento ele vai dizer alguma coisa. E aí às vezes é a forma que Deus nos mostra de nos dar. Tirar nossas escamas. Porque às vezes é nesse contato que a gente tem com o outro que a gente consegue enxergar coisas que Deus está tentando nos mostrar que a gente precisa mudar. Mas que talvez a gente não conseguiu ver e Deus vai colocar alguém para nos mostrar. Você precisa se quebrantar em nome de Jesus. E aí, irmão, deixa eu falar uma coisa com você aqui nessa noite. Igreja é um lugar para agregar e aceitar todo mundo, independente da situação que está vivendo. Mas todo mundo que vem para a igreja, movido pelo Espírito Santo, veio porque estava insatisfeito consigo mesmo. Nós somos uma igreja inclusiva, como algumas pessoas podem pensar. Nós aceitamos todos aqui? Sim, todas as pessoas são bem-vindas aqui. Mas só permanece na casa do Pai quem verdadeiramente entendeu que está insatisfeito consigo mesmo, por quem está entendendo que não está cumprindo o seu propósito. Mas quando a gente entra em choque com isso, e Deus nos mostra nossas verdades, é a oportunidade que a gente tem de nos mudar, de colocar o nosso coração diante de Deus. Olha para mim aqui nessa noite, irmão, em nome de Jesus. O Senhor nos colocou aqui para isso. E aí quando você amassa a batata, que fala do quebrantamento, aí ela se torna um purê. Aí não tem mais um saco de batata. Não é uma batata, ou duas batatas, ou três batatas. É um purê só. Que aponta para uma verdade. Qual verdade? Que não tem como mais a gente se perder. E aí, todas as pessoas que vêm para a igreja, eu sempre falo isso. Quem cá comigo sabe que eu estou falando isso aqui há muitos anos. Deus não une pessoas, Deus une propósitos. Você não está aqui por acaso, Deus não te tirou isso aqui por acaso, você não tem sua família por acaso, Deus não colocou essa pessoa por acaso. Talvez em alguns momentos você não consegue entender. E eu também já passei por isso, que eu não consegui entender. Não podia ter sido uma ovelha mais mansa, pai, mas o Senhor trouxe essa ovelhinha aqui, né? Tem umas ovelhas que não são ovelha, parece que é bode. Amém, igreja? Aleluia. Mas Deus trouxe. E se Ele trouxe, para a gente cuidar, para a gente amar. Os irmãos entenderam? Digam amém. Então deixa eu falar uma coisa com você aqui nessa noite. Só que nós teremos inimigos contra o propósito de Deus. Deus falou para nós que é o Senhor não da multiplicação, amém? O pastor orou aqui que nós vamos ter 2 cultos. Você crê? Diga amém. Já estou sonhando com esses 2 cultos, irmão. Só que às vezes a gente sonha com algumas coisas, depois você fala, mas Senhor, eu estou sonhando com isso. Porque vai ser mais trabalho para todo mundo, vai ser mais serviço para todo mundo, vai ter mais envolvimento com todo mundo. Aí você dá glória a Deus por isso, que é Deus querendo fazer em nome de Jesus, amém? Eu vi que foi para glória a Deus, irmão, não está muito empolgado. Glória a Deus por isso, amém, irmãos? Tá. E aí eu queria te falar que quando o Nimrod quis ajuntar as pessoas, a intenção dele na verdade era juntar, e ajuntar na verdade primeiro é por famílias. Ele queria juntar as famílias num lugar só. E aí você vai ver, irmão, que a família fala literalmente de relacionamentos que nós temos na carne. Eu sei que você é um ser espiritual, mas você também tem uma carne. E nós precisamos ter cuidado, porque contra a unidade, muitas vezes, os relacionamentos na carne nos atrapalham. Então nós precisamos entender que por mais que nós sejamos um ser espiritual, um ser carnal, temos carne, não podemos viver só na dimensão da carne. Por isso que a gente precisa entender que no nosso meio não pode ter milindre. Não pode ficar melindroso. Não pode ficar tipo assim, mas não gostei. Não gostou, fala. Registra o BO. Conversa com o pastor, com o seu líder. Mas resolve. Não fica na verdade tipo assim, não gostei, está falando para os outros nas costas. Não.
Então, se você entendeu que na verdade é isso, converse. Converse. Sabe, irmãos, é muito importante que a gente, como igreja, como povo de Deus, possa ter um entendimento que para a gente cultivar a unidade, a gente precisa viver na verdade. Não sei se você já sentou perto de alguém que estava com alface no dente. Já? Um pedaço de feijão. É fácil falar assim, tem vontade, você tem que voltar e colocar o dedo na boca dele. Porque é chato fazer algumas coisas. Mas ele não está vendo, aquilo é constrangedor. Se alguém falar para ele, tem um pedaço de feijão no seu dente aí, está ajudando. Só que muitas vezes a gente não faz isso. O que a gente faz muitas vezes? Nós fazemos a nossa vontade. Muitas vezes a nossa vontade é colocar o relacionamento carnal como fosse prioridade. Não é, irmão. Então escuta o que eu vou te falar aqui. A Bíblia diz que a gente tem que ser verdadeiros uns com os outros. Declare palavras de amor, de carinho, mas fale a verdade. A segunda coisa que eu quero falar para você, diz que em outra causa havia uma divisão de línguas. A língua fala de idioma. A idioma fala dessa expressão de conceitos, né? Então escuta o que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios 1:10. Rogo-vos, irmãos, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que falei todas as mesmas coisas, e que não haja em vós dissensões. Está falando, todo mundo fala a mesma coisa, e que não haja em vós dissensões. Antes, sejam inteiramente unidos na mesma disposição mental e no mesmo parecer. O que Deus está falando com nós? Vamos começar o jejum, segunda-feira, 21 dias pela multiplicação. Vamos estar juntos. Pastor, eu posso jejuar do quê? Faz o jejum que você quiser. Até do pastor Taissi, se é o que você quiser. Não é igual o irmão lá de São João. O irmão lá de São João foi pro jejum. Ele falou, pastor, eu posso estar fazendo jejum de pastel. É mesmo. Cheguei na célula, estava comendo pastel. Eu falei, mas vai não, está comendo pastel. Eu falei, mas do Taissi. Eu estou fazendo jejum do pastel do Taissi, não é do pastel da dona Cleusa. O pastel da dona Cleusa pode, pastor. Eu falei, então desculpa, irmão, você não tinha explicado qual que era o seu jejum. Entendeu? Qual que era o seu jejum. Eu não estou aqui para determinar o que você vai jejuar, mas estou dizendo para você, fala não para a tua carne. Sabe, alguma coisa você fala para ela. E acima de tudo, entenda a clareza qual, irmão? Que essa língua fala de uma só palavra, e todo mundo tem o mesmo coração. Sabe, não aceite ninguém falar mal do outro. Não aceite alguém falar mal do teu irmão. Eu quando vim para Paranavaí, eu sabia que eu ia enfrentar algumas dificuldades, dentre elas, muitos pastores falando mal de pastores. Eu nunca aceitei ninguém falando mal de ninguém. Entendeu? Não fico aceitando isso. Ah, o pastor lá não sei o que, filho. Fala com ele. Conversa com ele. Sabe, meu irmão, em nome de Jesus, porque nós somos imperfeitos. Quem é perfeito aqui? Quem nunca errou aqui? Então nós precisamos entender a verdade. Qual a verdade? Porque nós temos que falar a mesma língua. Qual? Nós estamos aqui para cumprir nosso propósito. Senhor, me ajuda a frutificar. Me ajuda a multiplicar. Senhor, eu quero ver o seu fruto na minha vida. Quer seja no meu trabalho, quer seja na minha casa, quer seja dentro do meu lar, quer seja do meu ministério. Mas ninguém está aqui para ser infrutífero. Não há alegria na infrutificação, só alegria quando a gente multiplica. O texto fala também que eles na verdade escolheram terras, um lugar para poder se fixar. E essa terra fala de um território que você acha que é seu. Então muitas vezes o que atrapalha a gente achar que a gente é dono de alguma coisa. Ah, é a minha célula, é o meu líder. Teve uma época em São João que nós tínhamos o discipulado, vários discipuladores. E aí começou assim, sabe, quando você confrontava o irmão numa célula, ele ia para outra. E aí nós começamos a brigar entre nós, falando assim, ah não, ele está indo lá para a minha rede, pastor. Que rede? É igreja. Então independente de qual seja o lugar, irmão, em nome de Jesus, nós vamos entender que nós não temos nada aqui não. Tudo pertence do Senhor. Amém, irmão? Então às vezes não é a minha escala para limpar, eu estou vendo um banheiro que não está limpo. O que custa passar lá e ajudar? Está vendo que não é a minha escala para fazer isso, mas o que custa poder ajudar? O que custa fazer alguma coisa? Ah, não, é a minha escala, eu não vou. Talvez essa é a mentalidade que a gente tem. Meu território. Não, eu estou no louvor. Não, eu estou nisso, eu estou naquilo. Não. Nós estamos aqui para cumprir um propósito, independente de qual seja, em nome de Jesus. Lá na sua casa, você não vê a roupa jogada no chão e chuta ela. Se ajunta. Então, em nome de Jesus, vamos estar juntos nesse propósito. Qual? Vamos edificar algo para o Senhor. Vocês não estão entendendo o que eu estou falando? Diga, meu irmão. Então, muitas vezes nós somos territorialistas. Queremos, isso aqui é o meu. Não, não é seu. Tudo é de Jesus. Eu estou fazendo para Ele. Amém, irmão? Em quarto e último lugar, queria falar com você aqui nessa noite. É que eles falavam de nações. Queria se juntar numa nação só. Por quê? Porque toda nação precisa de um rei. Israel um dia olhou para os reis da terra e falou, eu quero um rei como as nações têm. Deus usou o profeta e falou assim, vocês vão ser escravos dele. Ele falou, não tem problema não, nós queremos. Porque toda nação precisa de um rei. E muitas vezes acontece isso com a gente mesmo. Nós queremos um lugar para a gente se sentir um rei. Mas a Bíblia fala, irmão, que todos nós, quando chegar diante do Cordeiro, vamos tirar as nossas coroas e entregar para Ele. Por quê?
Porque na verdade o único rei que realmente é rei é Jesus Cristo, o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Os 24 anciões vão entregar, eles vão se render. Por quê? Porque tudo isso é fruto de uma bondade e de uma graça de Deus. Então eu quero dizer para você que nessa noite, terminando essa palavra, que não há nada impossível quando o povo se torna um. Mas para se tornar um, a gente tem que ter unidade e propósito. Nós estamos no jejum, vamos para o jejum. Nós vamos para o encontro com Deus mês que vem. Vamos convidar pessoas para ir para o encontro com Deus. Nós vamos fazer algo para o Senhor, vamos fazer. Nós vamos fazer o Family Day, nós vamos fazer o Family Day. Nós vamos para a conferência em Londrina, nós vamos para a conferência em Londrina. Que a gente possa ser um coração só, no nome de Jesus. Ah, pastor, é tantas coisas que a igreja tem que fazer. Pois é, eu não vejo, acabou o carnaval mês passado, estamos tendo exposição, e eu vejo lotado. Talvez porque os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Porque para eles, aquilo que é para a sua carne, eles se dispõem a pagar o preço que for, para alegrar a sua natureza carnal. Mas muitas vezes não temos a mesma disposição para aquilo que é espiritual. Então eu quero declarar sobre a sua vida nessa noite, em nome de Jesus. Que a gente possa entender, irmão, que não tem o que é meu, o que é seu, tem o que é nosso. Porque o seu sucesso é o meu, a sua vitória é a minha. E como Deus mesmo viu em Gênesis, que não havia nada impossível para o povo, porque o povo era um só. Que haja nesse tempo de jejum e de oração, a igreja possa entender o poder da unidade, o poder do que Deus está falando, o poder do que Ele está dizendo. Eu vou falar isso, eu vou profetizar isso, eu vou crer nisso. Eu vou ver aqui mulheres ficando grávidas, eu vou ver famílias se multiplicar. Eu vou ver aqui em nome de Jesus Cristo famílias crescer. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Nós vamos ver pessoas vindo e ficando, como foi orado. Nós vamos orar para que o Senhor traga pessoas que estão afastadas. Tanta gente que está afastada de igreja, que a gente conhece, que você pode entrar em contato, que você pode chamar, para que o Senhor possa se revelar para ela. Mas isso não é um trabalho de uma pessoa só, é um trabalho de um corpo. E para esse corpo trabalhar, precisa ser um corpo unido, em unidade. E aqui eu termino dizendo para você algo muito precioso. Quando o Senhor Jesus Cristo morreu na cruz, a Bíblia fala que aproximadamente às 9 horas, ou 3 horas da tarde, Ele entregou o seu Espírito a Deus. Das 3 da tarde até escurecer havia pouco tempo. Se Jesus Cristo não é tirado da cruz naquele momento, só ia poder tirar depois de mais 2 dias. Porque o próximo dia era sábado e ninguém trabalhava, não podia fazer nada naquele dia. Alguém teve que correr, pedir autorização para Herodes. A Bíblia diz que o próprio José de Arimateia e Nicodemos fizeram isso. Mas agora o corpo de Jesus estava lá, esquartejado, machucado, ferido, e precisava de cuidado. A história diz que José de Arimateia tinha um sepulcro vazio que nunca ninguém tinha usado. E aí a Bíblia diz que eles enrolaram Jesus num lençol, cuidaram dele, balsamaram e colocaram no sepulcro. Olha para mim, irmão. Você vai ver as pessoas falando muito mal de igreja. Você quer ser espiritual na internet? Fala mal da igreja. Você vê as pessoas, os que são filósofos gospel, eles falam mal da igreja, como se na verdade nós somos, quem está na igreja são os alienados e eles são os livres. Porque na verdade é um espírito trabalhando. Mas o corpo de Jesus muitas vezes vem com marca, vem com chagas, vem com sangue, vem ferido. Só que aquele corpo que poderia ter sido abandonado na cruz, alguém se dispôs a tirar de lá, para que o corpo de Cristo não fosse comido pelas aves do céu, não fosse feito ainda pior. Alguém se dispôs a fazer isso. Eu termino dizendo aqui para você nessa noite, em nome de Jesus, quem que o Senhor vai encontrar no nosso meio, que vai ter disposição de cuidar de um corpo que muitas vezes está ferido. Porque a gente quer cuidar daquilo que é bom, saudável, mas cuidar de pessoas doentes, principalmente no caso de Cristo, que tinha morrido. Cuidar desse aquele corpo, balsamar aquele corpo não foi algo muito simples, mas alguém teve que fazer. E Deus chamou a gente aqui, irmão, para cuidar de pessoas que vão vir aqui feridas, pessoas que vão vir flageladas, pessoas que vão vir machucadas, mas que a partir do momento que entregaram a vida para Cristo, farão parte desse corpo que precisa ser cuidado, desse corpo que precisa ser amado, desse corpo que um dia, escuta o que eu vou te falar, vai ser transformado num corpo incorruptível de glória, conforme 1 Coríntios 15. Porque assim como Cristo foi colocado naquele sepulcro, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou, há uma promessa para todos aqueles que são salvos, que um dia o Senhor vai voltar para buscar a sua igreja e nós vamos estar lá. Talvez aquele corpo naquele momento estava tudo feio, machucado, ferido, mas ao terceiro dia ele já não estava mais lá, porque Ele ressuscitou. Essa é a grande transformação do Evangelho. Deus pega quem não é
pega os feridos, pega os machucados, pega aqueles que não são, transforma e diz: eu vou levar você para um lugar tão especial, que é o céu. E eu queria dizer para você nessa noite, em nome de Jesus, Deus quer contar com a gente. Se você está aqui nessa noite, se você fez esse jejum de 24 horas, se você veio jejuar para jejuar, pastor, o que o senhor está fazendo? É isso mesmo, jejuar para jejuar. Mesmo jejuar para o jejum. Olha que bênção, né? Aleluia. Para a gente ter fome, sede, vontade de Deus. Quero terminar nessa noite dizendo para você, em nome de Jesus: o Senhor conta com a gente. O Senhor conta conosco. O Senhor conta com você. Como que a gente tem unidade, pastor? Unidade de propósito, unidade de palavra, unidade de coração. Se a gente começar a edificar a nossa própria nação, querendo ser o rei de nós mesmos, se a gente continuar querendo fazer na verdade nosso território, cuidar daquilo que só é nosso, se a gente na verdade fazer só aquilo que a gente quer, nós não vamos edificar nada. Mas se a gente tiver um coração voltado para o Senhor, nós vamos fazer coisas grandes em nome de Jesus. Você está entendendo o que eu estou falando? Diga amém, irmão. Está entendendo o que eu estou falando? De glória a Deus. Então eu queria que nessa noite, em nome de Jesus, nós vamos orar, nós vamos terminar, e nós vamos entregar nessa noite nosso propósito para o Senhor. Nosso jejum. Vamos colocar para o Senhor. Dizer: Deus, nos orienta, nos dirige. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui porque nós somos dependentes. A maior dificuldade, escuta o que eu vou te falar, de alguém que na verdade está envolvido no ministério há muitos anos, é acreditar que sabe. Porque quando a gente acha que sabe, a gente para de depender. Mas eu quero dizer para você, cada um de nós estamos aqui, somos eternos aprendizes, que precisamos aprender todo dia com o Senhor. Por isso que Jesus falou: eu sou manso e humilde, aprendam de mim. Todo dia Ele está disposto a te ensinar. Então, você ouviu a palavra. Eu queria que você nesse momento, em nome de Jesus, mediante o que você ouviu, mediante o que você recebeu do Senhor, fechasse seus olhos nessa noite. Em nome de Jesus. Pai querido, nessa noite nós queremos colocar nas Tuas mãos esse propósito que o Senhor colocou no meu coração de 24 horas da gente estar jejuando, Pai. Eu queria te agradecer, Senhor, pela disposição do Teu Espírito, de selar nessa noite com graça e com vida tudo que nós estamos fazendo aqui. Pai, no nome de Jesus, talvez o que muitas pessoas veem é apenas o físico, o estético, mas nós não queremos olhar para isso. Tua palavra diz que as coisas que se veem são passageiras, mas as coisas que não nos veem são eternas. E nessa noite, Pai, pelo poder do Teu Espírito, te pedimos de graça, por graça, abre os nossos olhos e não nos deixa a gente ser consumido, Senhor, pelas aparências. Não deixa a gente ser ludibriado por pessoas, por números. Não deixa a gente, Pai. Não deixa a gente achar que é melhor que ninguém. Não deixa a gente criar o nosso próprio reino. Não deixa, Senhor, a gente criar nosso próprio território, achando que nós mandamos ou somos dono de algo. Não, não deixa. Tua palavra diz que tudo é vosso. Vós sois de Cristo e Cristo é de Deus. Tudo é teu, Senhor. Tudo é teu. E se o Senhor tem alinhado pessoas nesse lugar, se o Senhor reservou esse lugar para que a gente pudesse estar aqui, se o Senhor tem trazido pessoas a este lugar, se o Senhor tem nos dado graça de ter conexões com pessoas, nos ajuda a ter o coração do Senhor para poder viver o teu propósito e não o nosso. Confesso ao Senhor que muitas vezes nós nos iludimos com o número, nos iludimos com as pessoas. Mas eu te peço nessa noite, Senhor Jesus, abre os nossos olhos espirituais e nos ajuda a fazer a tua vontade. Nimrod queria fazer algo que para ele era o certo. Construir uma torre que podia chegar ao céu sem o Senhor e colocar as pessoas num lugar só, contrariando o que o Senhor tinha dito, que era para eles multiplicar, fecundar e encher a terra. Muitas vezes, em nome daquilo que nós achamos que é certo, estamos fugindo do teu propósito. Mas é por isso que nós estamos aqui te pedindo: abre o nosso entendimento, nos ajuda a sermos maridos excelentes, mulheres que vão fazer o seu propósito, nos ajuda a ser filhos que possam honrar nossos pais, seus pais. Nos ajuda, Senhor, a ser um povo que verdadeiramente teve encontro com o Senhor, e isso se expressa no dia a dia, e não no tempo que nós chamamos que estamos no culto. Senhor, eu te peço em nome de Jesus, faz com que as pessoas ouçam a mensagem, possam encontrar-se com o Senhor, possam nascer de novo de verdade, ter uma mudança não só estética, de aparência, mas
mas uma mudança verdadeira pelo poder do Teu Espírito. Que elas possam se alinhar ao Teu propósito e assim, Senhor, cada um entender que o véu do templo foi rasgado, que não há espaço mais para o clericalismo, mas que há o espaço para todo aquele que se coloca na Tua presença e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. E por isso nessa noite, Pai, nós entregamos nas Tuas mãos esse propósito aqui, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos a nossa vida aqui, Senhor. Nós entregamos nas Tuas mãos, Senhor. Te pedimos em nome de Jesus, recebe. Recebe essas horas que nós ficamos sem comer. Recebe, Senhor, nosso coração diante de Ti. E que a Tua palavra possa nos fazer entender que no dia do fogo, no dia que a gente for descascado, no dia que a gente for amassado, a gente não seja uma batata que já queira pular da panela. A gente seja uma batata que entende o propósito, está aqui junto, para que o Seu nome seja glorificado. Porque um dia, conforme a Tua palavra diz em 2 Coríntios, cada um vai ter que se apresentar diante do tribunal de Cristo, para receber através do corpo aquilo que fez aqui nessa terra. E nós não queremos ajuntar palha, feno e madeira, que são obras volumosas, que trazem aparência, mas que não têm realidade, porque são frutos da terra. Nós queremos trazer ouro, pedras preciosas e prata, que são coisas com peso poderoso, que com o fogo cada vez ficam mais apuradas, e que vai reservar para nós um lugar no Teu reino. Por isso, Espírito Santo, eu te peço nessa noite, ministra sobre o coração do Teu povo, dos Teus filhos, em nome de Jesus. Desejo da gente cumprir o Teu propósito, vivendo em unidade. Senhor, eu oro nessa noite, Senhor, eu entrego nessa noite, Pai, esse propósito. Te louvo pela oportunidade de poder estar aqui, e que o Senhor possa fazer com que as famílias sejam um, com que as células sejam um, com que a igreja seja um, como a Tua palavra diz que foi a oração que o Senhor fez em João 17, quando eles forem um, assim como nós somos, eu e o Pai, o mundo vai ver, que não haja dissensões, que não haja dissoluções, mas que haja unidade, para que o mundo veja quem é o Senhor. Que a necessidade de um seja a necessidade de todos, que o problema de um seja o problema de todos, que a dificuldade de um seja a dificuldade de todos, que o nosso coração possa palpitar pelo Teu, que nos ensinou lá em Filipenses 2, que não é para que a gente atente para a mente nossa, mas que haja em nós o mesmo sentimento em que houve em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumiu a forma de servo, foi obediente até a morte de cruz, pelo que o Senhor lhe deu um nome que é sobre todo nome, a qual todo joelho vai se dobrar, toda língua vai confessar que o Senhor é o Senhor dessa terra. E nessa noite eu entrego nas Tuas mãos esse propósito, e eu Te louvo pela oportunidade de poder estar aqui, te pedindo, Senhor, ajuda-nos, Senhor, ajuda-nos, Pai, enche-nos, Senhor, para que possamos ver unidade. Se recebemos uma palavra dos nossos pastores, que esse é o ano da multiplicação, nós nos apropriamos e declaramos: nós somos um com o pastor Aloysio, nós somos um com a pastora Márcia, nós somos um com o pastor Alex, com a pastora Aline, nós somos um com o pastor Érico, com a pastora Verônica, nós somos um com os nossos obreiros aqui, com o Valdir, com o Luiz, com o Hélito, nós somos um com os líderes de células, nós somos um com o pastor, com a pastora Rose, com o pastor Alain, somos um. Vamos fazer com que o Senhor seja glorificado, através dos princípios que o Senhor estabeleceu, que confrontam o nosso ego, que confrontam a nossa carne, que confrontam o nosso eu, mas que na verdade não vai cooperar, ou não vai contribuir, para que a sua vontade seja estabelecida. Então, como foi cantado já aqui nessa noite, que o Senhor cresça, e que verdadeiramente a gente possa diminuir, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Queria que você se juntasse com 2 pessoas ou 3,